Você dorme bem? Acha que tem algum distúrbio de sono? Conhece sobre o assunto? Sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso consultório médico. No programa Manhã da Mais, consultório médico. Distúrbios do sono. Você sabe o que são? Quais são os sintomas, causas? Conhece os tratamentos? Sabe identificar se você tem ou não algum distúrbio do sono? Isso é importante, porque dormir bem é importante para a sua saúde. E sobre o assunto, nós vamos conversar hoje aqui com um médico clínico geral formado pela UFPR, o Dr. Ricardo Maldonado Zimmer, que é sempre um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Mais, falando sobre esses assuntos muito importantes aí para a nossa saúde, né? Para nós vivermos melhor. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pela oportunidade de voltar mais uma semana. Então, bom dia aos ouvintes da Manhã da Mais. Bom dia ao pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. É sempre importante a gente conversar sobre saúde e falar sobre o sono é muito importante, porque vamos imaginar, se em 24 horas do dia a gente dorme 6 a 8 horas, ao longo de uma vida toda a gente vai dormir ou um terço ou um quarto dessa trajetória toda. É bastante tempo. É bastante tempo. E, claro, né, dormir bem é essencial. Muitas pessoas até perguntam assim, Bruna, mas por que dormir bem é tão importante? Eu deixo essa pergunta aqui para o doutor. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer um recorte, dar um passo atrás para a gente explicar um pouquinho do funcionamento do nosso corpo e depois a gente entendendo um pouquinho da fisiologia, fica fácil entender a patologia, né, que é o distúrbio ou a doença. O nosso sono, ele é composto por ciclos. Esses ciclos, eles têm aproximadamente um período de 1h40 a 2 horas. Durante esse período de 2 horas, a gente tem uma fase do nosso sono, que a gente tem um movimento dos olhos, que a gente chama de movimento rápido dos olhos, ou sono REM, e um movimento lento dos olhos, que é o sono não REM. A gente tem essas duas divisões para entender o que acontece com o nosso corpo durante esse ciclo. Os primeiros 40 minutos a 1 hora a gente tem a fase do sono não REM, que é uma fase de preparação, ou seja, o coração ele vai batendo cada vez mais devagar, a musculatura aos poucos ela vai relaxando. E aí a hora que a gente entra no sono REM, é a hora que o nosso cérebro ele começa a fazer a manutenção da maquinaria toda. Quando a gente tem pessoas que têm problemas de memória, a gente pergunta sempre do sono. Por quê? Porque tudo que a gente vivencia nesse momento é a nossa memória instantânea. Tudo que a gente lembra de alguns instantes durante o dia é a nossa memória de curto prazo. Só que para ela se transformar de uma memória de longo prazo, o sono é o principal cofator desse processo, né? Quando a gente conversa sobre distúrbios do sono, a gente acaba dividindo em duas situações. Ou a pessoa que não dorme, ou a pessoa que dorme, mas dorme mal, né? Que a gente acaba, às vezes, também abrindo outros colchetes que vai para a pessoa ou que ronca demais, ou aquela pessoa que ela fica se batendo de um lado para o outro da cama, ou aquela pessoa que caminha andando, que é o sonambulismo, né? Então hoje, se a gente puder ter um tempinho, vamos passar, né, dar uma pincelada por cima de um jeito que o nosso ouvinte de casa, das redes sociais, possa entender e pensar assim, poxa, será que eu tenho isso? Ou será que, né, geralmente as senhoras pensam assim, meu Deus, meu marido que ronca, eu acho que ele precisa procurar atendimento. Né? Isso é importante, né? Até porque às vezes a gente passa uma parte da vida convivendo com o problema sem saber que tem tratamento. E às vezes tem tratamento, você pode melhorar de vida, você pode ter uma noite de sono melhor. E agora você tem a oportunidade aqui de descobrir, porque nós vamos falar então sobre os distúrbios do sono, que são então essas ocasiões que acabam então obstruindo ali o sono, interrompendo o sono. É isso, doutor? Exatamente. Quando a gente fala de uma desses distúrbios, que é a insônia, a gente acaba definindo como uma insatisfação com a quantidade ou com a qualidade do sono. Normalmente, a gente tem, às vezes, a insônia como uma dificuldade para iniciar o sono, às vezes uma dificuldade para manter aquelas pessoas que dormem e acordam, né? E também a gente precisa, às vezes, fazer diagnósticos de doenças que se manifestam com a insônia como sintoma, né? Quando a gente fala, né, de uma pessoa que dormiu mal à noite, a gente acaba percebendo, não quando ela dormiu mal, e sim pelas consequências do dia seguinte. Essa pessoa tem
na maior parte das vezes, uma queixa de uma diminuição do rendimento do trabalho, alteração da memória, que nem a gente já conversou, uma queixa de cansaço, aquela pessoa com fadiga. E a gente também tem que pensar hoje, Bruna, a gente está numa sociedade tão agitada, tão moderna, que quando a gente faz estudos comparativos com a população que viveu 100 anos atrás, a gente percebe que hoje a gente dorme 25% a menos do que eles. E a gente tem até uma questão cultural enraizada de uma sociedade que não valoriza o sono. Quem já nunca escutou aquela frase assim, que a pessoa é bem vista quando ela dorme pouco e ainda diz assim, não, quem muito dorme pouco vive. Ou se não, eu fiz muitas coisas, dormi só 3, 4 horinhas e estou super bem. Como se você não precisar dormir fosse algo que fosse te engrandecer. E pelo contrário, a gente como médico, profissional da saúde, a gente percebe que isso vai ter consequências no longo prazo. Uma outra coisa que a gente percebe também é sobre a higiene do sono. Muitos de nós, na hora de deitar, que fica, né, com as telas na nossa frente, seja do tablet, seja da televisão, seja do celular. Sempre vai conferir as últimas notificações antes de dormir para saber se está tudo bem. E o que a gente percebe? Quando a gente vai dormir, a gente tem que passar uma mensagem para o nosso corpo de que a gente está desacelerando. Então a gente precisa de um ambiente mais escuro, a gente precisa de uma temperatura mais agradável, a gente precisa, né, de um ambiente com menos ruído. Então a gente fica com a tela do celular na nossa frente e a gente tem até aplicativos que eles mensuram como que foi a qualidade do nosso sono de acordo com o nosso tempo de tela. Né? Você vê até o próprio celular já consegue identificar como que a gente está dormindo pela nossa interação. O nosso celular acabou virando uma extensão do nosso corpo. Né? Uhum. Outras situações que eu acho que vale a pena a gente dividir, quando a gente fala de insônia, a gente tem que pensar também ou a dificuldade para iniciar, que está muito, a insônia inicial muito relacionada aos quadros, os transtornos de ansiedade, aquela pessoa que deita e a cabeça não desliga. Ela fica pensando em tudo que ela fez no dia, tudo que ela deixou de fazer, tudo que ela tem que fazer no dia seguinte. E o cérebro, tão agitado do jeito que fica da pessoa ansiosa, ele não consegue desligar para a pessoa dormir. A gente tem aquelas pessoas com dificuldade para se manter dormindo, que é a insônia de manutenção, geralmente está associado com pessoas com quadro de depressão. É aquela pessoa que dorme em parcelas, né? Ela dorme, acorda, daí ela olha no relógio 3h30, ela olha no relógio 5h30, ela olha no relógio 6 horas, e aí no dia seguinte ela está exausta, né? Porque ela não conseguiu emendar um ciclo de sono no outro. Né? Aquelas pessoas que acordam mais cedo do que o planejado ou que o esperado, né? Essa situação também é considerada como insônia. E tem aquelas que têm o sono não reparador. E aqui a gente puxa um gancho para aquelas pessoas que têm ou o ronco ou a apneia do sono. Vou continuar falando. Vamos falar assim. Você falou de ronco e apneia, eu já tenho até uma dúvida, doutor. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa em casa que ronca bastante. Ela reclama pra mim, Bruna, eu não dormi hoje, mas eu escuto ela roncar a noite inteira. Sou eu que não tô dormindo. Doutor, o que isso significa? Essa pessoa ela se enquadra dentro daquelas divisões de sono não reparador. Quando a gente dorme, é natural que a gente permaneça períodos sem respirar, que é a apneia fisiológica do sono, ou seja, quando a gente fica sem respirar de um modo natural, sem ser um modo doentio. A gente considera pausas respiratórias de até 20 segundos como pausas normais durante o sono. Só que tem pessoas com distúrbios, né, a apneia ou o ronco, que às vezes elas permanecem até 50, 60 segundos sem respirar. E o que a gente percebe? Nesse intervalo grande de tempo, o cérebro não oxigena direito. Não oxigenando, ele começa a gerar radicais livres, com consequências, né, no longo prazo. No momento que o cérebro ele estaria fazendo a manutenção dele para se preparar para um novo dia, ele está sob efeito de radicais livres que atrapalham esse processo. Né? Nesse sentido, aqui puxando um espacinho para o ronco, a pessoa que ronca, vamos imaginar o que é o ronco. É quando tem a entrada do ar pela boca e não pelo nariz, e a hora que o ar passa pelo fundo da garganta, tem uma região que vibra, chamada palato mole. E a hora que ela vibra, faz o que a gente conhece, né? Essa vibração, famoso ronco, que bate no fundo do céu da boca, lá faz o ronco. A pessoa que ronca é aquela pessoa que tem que respirar pela boca e não pelo nariz. Isso já chama atenção, porque a boca é para falar, a boca é para assobiar, a boca é para mandar beijo.
mas não é para respirar. A respiração tem que acontecer pelo nariz. A gente já tem que puxar uma setinha e falar assim, opa, será que esse paciente não precisa, né, tratar alguma situação envolvendo o desvio de septo, uma rinite, uma sinusite que impede ele dormir e respirar pelo nariz? Mas, principalmente nesse sentido, a pessoa que ronca, ela tem aquelas pausas respiratórias tão grandes que a gente escuta, às vezes, de outro cômodo do quarto, aquela pessoa que dá aquele ronco maior assim, e algumas delas é tão alto o barulho que elas chegam a se acordar com o próprio ronco. Se acordam, fazem aquele... e voltam a dormir e roncar mais. É verdade. Eu tinha um paciente que ele se acordava e ele brigava com a esposa, achando que a esposa que estava acordando ele para ele parar de roncar. Muitas vezes era, né, aquela cutucada e fala assim, vira de lado, né? Porque às vezes quando fica de barriga para cima acaba roncando mais. Mas às vezes a própria pessoa se acordar com o barulho que ela faz durante o ronco é um sinal de que muito urgentemente ela precisa procurar apoio médico. Então, os distúrbios do sono, então, né, que eu observo aqui pela nossa conversa, são vários. Né? A gente falou ali de insônia, ronco, né, ansiedade, vários. Então, cada um tem o seu tratamento? Exatamente. Quando a gente fala, às vezes, de uma pessoa que não consegue dormir e acaba utilizando medicações para ajudar, a medicação, na maior parte das vezes, aquela que ela toma um pouquinho antes de dormir, ela vai atuar numa via do cérebro no sentido de tentar diminuir o funcionamento dele. A gente tem hormônios que ou mantêm a gente acordado ou hormônios que mantêm a gente dormindo. Quem nunca ouviu falar daquele remedinho, né, que o pessoal toma para tentar dormir, que é a melatonina. A melatonina é um hormônio que está presente no cérebro e ele é indutor do sono. Né? Então tem pessoas que às vezes tentam tomar a melatonina no sentido de induzir o sono. A gente tem um outro hormônio, uma molécula chamada histamina, que mantém a gente acordado. Por isso que quando a gente toma aqueles antihistamínicos para alergia, tem alguns que vão dar sono. Por quê? Porque vão inibir a atuação da histamina a nível do cérebro, e a pessoa que está com alergia e às vezes quer parar de se coçar ou com rinite, ela já sabe, poxa, eu vou tomar esse antihistamínico e vou dormir. Por quê? Porque a histamina mantém a gente desperto. Né? Mas isso que você falou, Bruna, é muito importante, porque às vezes a gente só tomar o remedinho antes de dormir, a gente mascara uma situação clínica que está apontando para a gente, opa, tem uma doença por trás aqui que eu preciso tratar. Né? Temos situações da saúde mental, né? Essa diferenciação da ansiedade, a pessoa que não consegue iniciar o sono, a depressão é aquela que não mantém o sono ou acorda antes do que esperava e depois não consegue mais dormir. A gente tem repercussões da apneia, do ronco, em outros sistemas do corpo. Vamos imaginar que as pessoas com apneia têm um risco cardíaco de gerar placas, né, que vão causar um infarto, de gerar alterações estruturais no coração muito importantes. Então, às vezes, as pessoas que têm um alto risco cardiovascular, quando fazem o tratamento para apneia, né, com o CPAP, enfim, ou com cirurgias para melhorar a respiração nasal, tem benefícios secundários na parte cardíaca. Então, isso tudo são sinais que você que está acompanhando a gente em casa ou pelas redes sociais pode pensar assim, opa, melhorar meu sono é melhorar minha qualidade de vida, não só na hora que eu estiver dormindo, mas durante toda a minha vida. Então é importante, né? Se tem algum distúrbio de sono, né? Não sabia, escutou hoje aqui na Rádio Mais, dá uma atenção melhor para esse assunto, procura um médico para ver se tem o tratamento, né? Quais são as causas desse distúrbio, porque, né, como o doutor trouxe aqui, podem causar outros problemas, né, de saúde. E sobre o assunto, doutor, gostaria de fazer mais alguma observação que eu não tenha abordado aqui hoje? Eu acho que fica, para encerrar, a mensagem assim, se você que toma medicações para dormir já há muito tempo, né, que toma aquele remedinho que põe embaixo da língua, ou que toma o Rivotril, que é conhecido, aquelas gotinhas para dormir, e que já está há longo tempo fazendo uso dessa medicação, acho que vale a pena dar um passo atrás e se questionar, será que não tem alguma outra doença que eu precisaria tratar antes, para que eu não precisasse ficar só tentando tapar o sol com a peneira, tomando esse remédio para dormir? Então essa aqui é a mensagem, né? Essa que fica a pergunta, né, para quem está acompanhando a gente em casa. Então, eu quero agradecer, doutor, a sua presença aqui na Rádio Mais. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada pelas explicações aqui, sempre bem lúdicas e calmas. A paciência com a gente, com os nossos ouvintes. Quero aproveitar de desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que o próximo ano a gente possa trazer aí muitos mais assuntos para esclarecer e melhorar aí a saúde dos nossos ouvintes. Com certeza. Eu fico grato com a oportunidade e estou de portas abertas. Sempre que precisar, a rádio precisar, a gente vai estar voltando. E Feliz Natal.
não só para o pessoal da rádio, mas para todo mundo que está acompanhando a gente. E um início de 2022 muito melhor do que foi o ano de 2021. Obrigado. Muito melhor, amém. Eu quero agradecer, então, muito obrigada. E eu conversei hoje com o doutor Ricardo Maldonado Zimmer, ele que é médico formado pela UFPR. E nós conversamos hoje sobre os distúrbios do sono. E você pode conferir novamente essa entrevista no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br.